Hoje, eu e o pastor Moisés vimos iguais, homenageando o projeto Lídia. E ó que eu não combinei com ele, hein? Mas a próxima vez eu prometo que eu vou vir com a peruca também para a gente ficar bem igualzinho, pastor. É mais fácil. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, eu quero ler com os amados irmãos, dos versos 25 em diante. É um texto bem conhecido, mas é um texto que nos diz o exemplo que devemos imitar. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Meus irmãos, ajudar parece ser algo fácil, ou deveria ser algo fácil. Mas eu confesso aos amados irmãos que nesses últimos dias tem sido algo muito difícil e até mesmo muito dispendioso para aqueles que talvez têm em sua vida alguns propósitos, planejamentos, enfim, outras razões, e não têm feito aquilo que Jesus Cristo ensinou para fazermos. E quando nós olhamos para essa parábola, conseguimos discernir aqui, bem evidente e explícito, alguns elementos importantes, ou até mesmo alguns personagens, que poderão nos ensinar a ser mais abertos, mais ajudadores, abençoadores, generosos com os nossos amados irmãos. E vemos aqui o necessitado que foi pego pelos ladrões. Temos a figura do sacerdote, temos a figura do levita e temos a figura do samaritano. E temos também aqui qual caminho que devemos seguir, ou qual exemplo nós devemos ter na nossa vida cotidiana em relação a sermos abençoadores. Bem, vamos lá então. Primeiro, Jesus Cristo menciona o necessitado. O necessitado que certamente estava caminhando, foi abordado por alguns homens maus. Esses homens maus que não apenas existiram naquela época, mas existem nos dias de hoje. Roubaram a roupa daquele rapaz, maltrataram ao ponto de deixá-lo semi-morto, praticamente inconsciente, sem
nenhuma resistência, até mesmo para levantar ou pedir ajuda, porque ao ler o texto nós percebemos que este homem nem pedir ajuda ele teve a força. Mas nós temos também o papel do sacerdote, papel que deveria ser aquele que era considerado o representante de Deus na terra, aquele que deveria, na verdade, pregar de fato e de direito a palavra do Senhor, que ensina que um Deus tão poderoso, e temos sido muito enfáticos nas mensagens e pregações, que não usurpa ser como Deus, mas se faz semelhante a cada um de nós, e assim, meus irmãos, se doa por amor de cada um, homens miseráveis, imerecidos, pecadores como nós somos. A verdade é que o sacerdote deveria ter o papel fundamental na ajuda do desprovido de roupa, do necessitado. A verdade é que o sacerdote deveria, mais que talvez que outros, ajudar, estender as mãos, ser aquele, meus irmãos, que deveria ser o exemplo de ajuda, até mesmo porque é um que talvez pregando a Torá, lembrou-se talvez de muitas coisas que o próprio Deus fez para com seu povo, aquele que ajudou a libertar o seu povo do Egito, aquele que trouxe o maná no deserto, deveria pregar ou ser exemplo do que ele prega, dizendo que o mesmo Deus protegeu os seus filhos até o último instante, até todos os momentos, esse Deus tem ajudado. Mas a verdade, o sacerdote, ele não se preocupa, porque talvez o sacerdote, por mais que receber essa nomenclatura, essa responsabilidade de ser o representante de Deus na terra, ele na verdade era apenas um religioso, um falastrão, talvez aquele que prega e não dá exemplo, que fala, mas não arrasta com seu exemplo. E a pergunta que eu faço a cada um de nós como igreja: será que temos sido o sacerdote, conhecedores da palavra, dizendo que estamos aqui para ajudar, damos a paz do Senhor, damos bom dia e perguntamos os irmãos o que você precisa, mas quando se é realmente lembrado ou até mesmo parado no meio do caminho, alguém pergunte: meu irmão, eu preciso de ajuda, e você somente diz: vamos orar por você. Uma das coisas que eu aprendi, meus irmãos, isso eu aprendi com meu avô, e eu tenho sempre voltado a pôr em prática, é perguntar, além das orações, você precisa de mais o quê? Porque a oração, na verdade, é um dever nosso. A oração deve ser uma ação sempre na vida de um cristão, mas também o estender as mãos é um fator essencial e primordial para todos aqueles que verdadeiramente foram salvos por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não apenas nos salvou, meus amados, para recebermos a redenção, a salvação, termos como um privilégio, uma honra para nós, muito mais merecida, na verdade não merecemos nada, que é justamente a eternidade. Jesus Cristo, meus irmãos, também nos chamou para apoiarmos, abençoarmos, e não termos a figura de um sacerdote que conhece, que fala, mas não tem exemplo na sua vida de forma prática e visível. Isso se faz aqui na igreja. Graças a Deus, meus irmãos, a nossa igreja tem sido abençoadora, mas nos falta muito ainda para alcançarmos o ideal. Nós muitas vezes nos mobilizamos, mas nos falta muito para alcançar o ideal exato do exemplo e da pessoa de Jesus Cristo. Nos falta muito caminho a percorrer. Nós achamos que uma simples ação social é suficiente para dizermos: eu tenho feito o meu papel. A verdade é que muitas vezes nós o fazemos por desencargo de consciência e não muitas vezes por amor. Tanto isso é verdade, que muitas vezes quando nós doamos ou abençoamos alguém, quer seja com alimento, com roupa ou com finanças, muitas vezes queremos mostrar às pessoas que temos feito isso. E a Bíblia nos fala que a mão direita, quando fizer, a esquerda não tome o conhecimento. E isso é o papel do fariseu, que abençoa, que doa, que dá.
mas quer que os outros percebam o que ele faz. E muitas vezes a ideia do sacerdote é exemplificado até mesmo em nossas próprias orações, que quando em nossas orações também dizemos à igreja o que fazemos, em vez da oração, na verdade, ser uma intercessão. Uma oração deveria ser algo que pudéssemos nos colocar na brecha por alguém, por algum motivo, alguma razão, mas muitas vezes as nossas orações não têm sido direcionadas ao necessitado, mas têm sido direcionado dizendo: olha só o que eu fiz, ó Senhor, eu te louvo, porque eu tive a oportunidade de visitar a casa da irmã, e chegando lá, Senhor, Pai, a irmã percebeu, me agradeceu porque eu visitei, dei alimento, dei roupa, e essa pessoa está feliz. Aonde está a oração ao necessitado? É a oração do sacerdote hipócrita. Muitas vezes doamos pela hipocrisia e não pelo amor. E Jesus Cristo exemplifica o sacerdote como o sacerdote aqui fraco, porque a verdade, o que Jesus quis mostrar, não é que o sacerdote era a pessoa menos importante, não é porque o sacerdote, na verdade, ele não era representado, uma representação de Deus, mas Jesus Cristo quis mostrar que não basta ter títulos, não basta ser ou dizer quem é, precisamos fazer, abençoar, e com generosidade que temos recebido de Deus, fazer também. Ontem à noite, na festividade da congregação de Canoa de Dentro, 42 anos, o presbítero Edilson disse algo interessante, que ele muitas vezes diz, quando tem a oportunidade de falar sobre dízimos e ofertas, que o Senhor dá a nós, que o dinheiro Ele nos dá, que as bênçãos Ele nos dá, para que sejamos instrumento daquilo que recebemos para abençoar. Mas temos feito ao contrário, nós temos recebido de Deus, e temos tido a síndrome de que nós chamamos de a síndrome do mar morto. Por que o mar morto é considerado ou é chamado por tal nome? Porque a verdade é que ele não tem mais como distribuir as suas águas. É um mar que só recebe, na verdade é uma grande lagoa, que só recebe, é aquele que Provérbios fala, é a sanguessuga, que tem suas filhas que nós chamamos de Dá. É por isso que ele é morto, é por isso que não existe vida, porque o mar morto não tem fluentes, não tem saídas, ele não distribui, a água não vai para o oceano, a água não vai para os ribeiros, a água na verdade ela está parada, estagnada e só recebe. Assim também é a vida daqueles que se dizem cristãos como sacerdote, só recebem, mas a verdade é, a sua vida está morta, porque não consegue abençoar nem ser generoso. O segundo exemplo que Jesus tem, além do sacerdote, como está escrito no verso de número 30, ele também faz referência, meus amados irmãos, ao levita. Evidente que se nós olharmos o papel do levita, é muito mais do que cantar, porque nós hoje temos um entendimento errado, que ser levita é apenas cantar ou tocar. Mas nós sabemos que o levita, principalmente assim, colocado no Antigo Testamento, tanto no tabernáculo como no templo, eram aqueles que faziam, eram aqueles que montavam, traziam a ordem no templo ou no tabernáculo, eram aqueles que também alguns eram designados para a limpeza, para ornamentar, colocar as estacas ou os panos em seus devidos lugares. A verdade também nós vemos que o levita tem o mesmo sentimento que o sacerdote, aquele que talvez que conhecia Deus, ou tinha conhecimento sobre Deus, que também levava o povo à adoração, mas também era um sepulcro caiado, era uma alma vazia, não tinha nada a oferecer, a não ser apenas o seu título como levita, como alguém que se dizia ter intimidade profunda com Deus, aquele que estava servindo ao Deus no templo, Deus tendo misericórdia, derramando graça, maná, recebiam também, meus amados irmãos, os proventos que eram trazidos à casa do Senhor para alimento deles, mas eles não entendiam também a importância, ou melhor dizendo, o levita aqui de forma específica, não entendeu também a importância do que é ser levita. Ele também olha para o homem e não se compadece dele. Mas trazendo para os dias de hoje, como
não levitas de forma apropriada biblicamente, porque se deveríamos ser muito mais do que cantar, é arrumar a igreja, é deixar limpos os ambientes, é os meninos que tocam, deixar limpos os cabos, é a gente ter cuidado nos instrumentos que para o Senhor, é na sala de ensaio, meus queridos, não jogar lixo lá no chão. Então levita vai muito mais do que cantar, porque também é fruto da nossa adoração em relação às nossas ofertas, os nossos dízimos. Mas a verdade também que esse levita estava com a síndrome do mar morto. Ele também é aplicado na vida dele, provérbios, que ele é um sanguessuga, que tem como filhas ou como ações na sua vida, dá e não mais. O levita, meus irmãos, aquele que está no templo adorando ao Senhor, deveria ser também aquele que aprendesse ou até mesmo exercesse a generosidade, a bondade, o partilhar. E muitas vezes estamos também assim. Vimos a casa de Deus, que é muito bom, subir à casa do Senhor, Salmo 122, vir com alegria, porque é assim que devemos nos apresentar diante dEle. Mas também muitas vezes estamos no templo como hipócritas, levantando as nossas mãos, adorando o Senhor, mas nós não estendemos as nossas mãos para ajudar. Jesus Cristo menciona o levita, não desprezando o levita. Jesus Cristo menciona o levita para mostrar mais uma vez e ser enfático que adorar o Senhor é fundamental, mas aqueles que amam a Deus também aprendem a amar o próximo. Aqueles que dizem que tem Deus como Senhor e Salvador, que nos entregou, meus irmãos, graça, nos deu realmente vida, ofereceu em oferta, sem troca, sem barganha, mas nos trouxe a salvação, e hoje nós temos a salvação de graça, disponível gratuitamente. A salvação não é vendida, porque a salvação não pode ser comprada por homem, mas ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados pela salvação de Jesus Cristo no sangue do Cordeiro. E a pergunta que eu faço, meus irmãos, será que temos sido também como levitas? Mas Jesus Cristo também fala sobre o samaritano. Percebam que no verso de número 33, ele fala que o samaritano também está no caminho que o sacerdote e o levita percorreram, pelo mesmo caminho que o necessitado estava. Mas tanto o sacerdote como o levita, a expressão que Jesus diz que eles passaram de longe, a passos largos, muito largos, ou seja, eles tiveram o desprezo, eles desprezaram, foram indiferentes com o necessitado. Mas no verso de número 33 diz que o samaritano seguiu o caminho e passou perto. A ideia de, aqui a palavra perto, não é que ele passou junto, porque tanto o samaritano como o levita passaram perto até o ponto de enxergarem o necessitado. Mas a ideia do texto é que ele não se faz indiferente, que ele não olha pelo olhar assim, sabe, de lado. Não é um olhar de desprezo, não é um olhar de pena apenas, mas é um olhar de se compadecer, de entender a necessidade. E daquele que era considerado pelos judeus desprezado, o desprezado, aquele que não tinha assento no templo para adorar ao Senhor, aquele que talvez, meus irmãos, chegando no lugar de adoração não era bem visto, mas o profundo desprezado pelos judeus na época, aquele que não tinha parte do convívio dos judeus, foi justamente esse que entende perfeitamente a necessidade do outro. Aquele que era evitado pelos judeus, considerado impuro pelos judeus, impedido de estar no templo pelos judeus. Esse talvez, meus irmãos, deveria dizer: eu
não preciso ter responsabilidade com a pessoa que é estranha, porque eu também sou estranho para os judeus. Aquele, meus irmãos, que era desprezado, não desprezou. Aquele que era tido como impuro, foi justamente que usou de misericórdia. Eu aqui, meus irmãos, de vez em quando eu me envergonho, quando nós falamos que somos crentes, em qual sentido? Quando nós percebemos que existem outras religiões, que muitas vezes não têm o entendimento adequado ou a interpretação adequada dos textos bíblicos, mas são aqueles que ajudam mais do que nós, estendem as mãos mais do que fazemos, compreende melhor a necessidade do outro do que muitas vezes nós, que dizemos, somos cheios do Espírito Santo. Isso é vergonhoso para a igreja evangélica, é vergonhoso para aqueles que dizem que são salvos e libertos pelo sangue de Jesus. Alguém, meus irmãos, que não dizima, rouba a Deus os seus dízimos e ofertas, como poderá ajudar alguém como deve? Talvez justificam a sua vida com Deus, ajudando de uma certa forma, não por amor, mas por desencargo de consciência. Foi justamente o desprezado que não desprezou. Ao considerado impuro, que ajudou. E a conclusão que Jesus traz é o exemplo que devemos ser do samaritano, que além, meus irmãos, de se compadecer, é aquele que estava disposto a se envolver pelo estranho. Verso 33. Vendo, compadeceu-se dele. Ele não ficou indiferente com os demais, se envolveu na causa daquele homem estranho. O samaritano tratou, enfaixou as feridas, tratou com óleo. Ele, meus irmãos, aqui não fica pensando, olha, eu não vou gastar esse óleo não, porque eu poderei usá-lo. Mas ele não pensa na possibilidade de um dia usar, ele o faz. Talvez, meus irmãos, muitos de nós estamos numa vida de miserabilidade, porque nós não nos compadecemos com os estranhos. O samaritano, então, coloca o necessitado no seu carro da época. Vamos ser sinceros, meus amados. Se tiver um moribundo no meio da rua, cheirando a cachaça, precisando de ajuda, ou talvez com a perna, será que nós colocaríamos o nosso carro cheirosinho? Vamos ser bem sinceros, irmãos. Às vezes o nosso carro é objeto de idolatria. Aí você diz, pastor, só diz isso porque não é o carro do senhor. É, meu irmão, eu já dei carona no Tigo 8, carro caro, para fedorento. Primeira vez que eu comprei o meu carro, esse carro novo, já não está tão novo assim porque está rodado. Eu fui levar uma família que não tinha dinheiro no meio do barro, tinha acabado de sair da concessionária. Meus irmãos, teve um dia aqui na rua que eu dei carona para um senhor. O homem fedia tanto, meus amados, fedia tanto, que aquele negócio entrava nas narinas, me dava até, sabe, um troço assim de... Eu falei, Senhor, muito mais do que feder este homem, são os nossos pecados que fedem diante das narinas de Deus. O nosso pecado é mais fedorento que a cachaça. O nosso pecado é mais fedorento, meus irmãos, que a roupa de uma pessoa desprovida do banho, do sabonete. Precisamos aprender e ter como exemplo o samaritano, se dispõe a se envolver com o necessitado. E ainda mais, chega, meus irmãos, para uma hotelaria e diz, olha, está aqui este homem, ele vai tomar banho,
Se precisar mais, eu volto aqui e pago. Isso é a prova também que o samaritano tinha o seu nome zelado pela sociedade, porque se não tivesse o seu nome zelado pela sociedade, nessa hotelaria, o homem diria, não, paga agora. Mas o que ele diz? Se precisar, eu dou mais, quando eu voltar. O samaritano, além de nos dar exemplo de envolver e se dispor a se envolver com o necessitado, o samaritano não olha para a nacionalidade daquele homem, não faz pergunta, a Bíblia não fala qual era a raça daquele homem que estava ali no chão, se era samaritano, se era um judeu, ou se era de outro, não, ele não procura saber a condição financeira, se era boa ou ruim daquele rapaz, qual era o nível intelectual, ele quis se envolver, ele não tem no seu coração nenhum resquício de nada. Volto a dizer, o desprezado não desprezou. O exemplo que devemos seguir do samaritano, olha só o verso 35. Ele separa 2 denários, entrega ao hospedeiro dizendo, cuide deste homem. Se houver um gasto a mais, fique tranquilo, eu recompensarei, eu reembolsarei. A gente percebe que esse homem não tinha sua mão mirrada, ou no bolso. Meus irmãos, como é difícil tirar dinheiro do bolso para abençoar. Não vê que esse negócio, pai, é difícil. Porque quando nós vamos ajudar alguém, nós pensamos lá o quê? Na energia que temos que pagar, na conta de água, na feira, no boleto bancário da prestação do carro. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Nós pensamos em tudo isso. Este homem não pensou no seu próprio benefício. E é por isso que ele é citado por Jesus. É por isso que ele é o maior exemplo entre sacerdote, levita e o desprezado. Ele é o maior exemplo. Ele foi generoso. O samaritano não sabia quanto tempo aquele homem ficaria hospedado, ficaria naquela cama. O samaritano, meus irmãos, ele não estava preocupado se a estadia estaria sendo prolongada pelos cuidados daquele homem, os remédios que deveriam ser gastos. Ele entende a importância da generosidade. Meus irmãos, como é bom ser generoso. Eu não estou dizendo que você vai tirar a comida da boca dos seus filhos. Eu não estou dizendo aqui também que você vai tirar tudo para dar, vai ficar pobre. É assim, não. Não. Nós precisamos ser bons administradores das finanças, daquilo que não é nosso. Somos mordomos. Mas precisamos aprender também a ser generoso. Olhar o bem-estar do estranho também. De nos importarmos com os necessitados. E é isso, meus irmãos, que o Projeto Lídia tem tentado fazer ao longo desses anos aqui na igreja. Mostrar um pouco à sociedade que a Igreja Evangélica Congregacional da 13 de Maio, ou que tem um nome, belo nome ali no arco, Catedral Evangélica Congregacional. Coisa linda, né? Lindo nome, né? Mas sem amor, nada vale. É isso que o Projeto Lídia tem tentado mobilizar os irmãos. E aqui, meus amados, eu quero trazer algo particular que às vezes eu percebo em meu coração e no coração da igreja. É que ajudar não deveria ser nem objeto de pedido no púlpito da igreja. Ele deveria ser algo voluntário, sem necessidade de pedir. É como no momento do louvor e adoração ao Senhor, o ministro de louvor fala, levanta as suas mãos, as nossas mãos, o nosso canto, a nossa alegria em adorar, deveria ser algo espontâneo e não induzido, ou melhor dizendo,
influenciado por alguém, deveria ser algo natural em nosso coração, deveria ser algo, sabe, tranquilo e normal, mas nós não fazemos. Precisamos que alguém o diga. Mas Jesus termina a mensagem do exemplo do samaritano. É que ele também, além de ser generoso, era uma boa pessoa, um bom vizinho, um homem íntegro na sociedade. E qual o significado, meus irmãos, profundo dessa relação do bom samaritano com as palavras de Jesus Cristo e com o próprio Jesus Cristo? Primeiro, o significado dessa parábola, meus irmãos, é muito simples. Ama o seu próximo como a si mesmo. E Jesus Cristo é um exemplo maior do que o samaritano. Porque, meus irmãos, olha a relação de samaritano com Jesus. Jesus veio para mas os seus não o... Jesus Cristo também foi desprezado pelos seus próprios. Mas Jesus Cristo também fez outra coisa, mais poderosa que o samaritano. Jesus não nos tratou com indiferença. Nos tratou com indiferença? Ele olhou a nossa nacionalidade. Ele, sim, percebe o nosso pecado, mas percebe muito mais o que o pecado que nos invade, é a necessidade das nossas vidas em estar livre do pecado. Ele não fica indiferente. A morte na cruz não é a morte de indiferença, é a morte do cuidado, do amor, daquele que desceu, se compadeceu, nos abraçou, olhou para uma prostituta, olhou para um miserável, olhou para quem tinha um alto nível de conhecimento como Nicodemos, mas não despreza aquele que não tem um acesso ao conhecimento. É esse Jesus, meus irmãos, é a maior figura que o próprio samaritano. Jesus Cristo, Ele deu muito mais do que dinheiro para pagar hospedagem. Jesus Cristo deu o seu sangue, a sua própria vida, ao ponto do próprio Pai, meus irmãos, desprezá-lo na cruz. Pai, Ele diz: por que me desamparaste? Ele deu muito mais do que dinheiro, nos ofereceu muito mais do que um cuidado físico, é o cuidado espiritual. Há uma similaridade muito grande entre aqui o samaritano e Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo fala, qual o maior ensinamento? Sim, amar o Senhor sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E o que é amar o teu próximo como a ti mesmo, para concluirmos? É dar a roupa boa também, quando você tem duas. É dar um sapato. Meus irmãos, quando ainda era solteiro, magrinho, eu ganhava muita roupa, era GG, era M de monstro, porque era magrinho. Era tão magro, meus irmãos, que dava dó. Meu paletó era de uma listra só. Eu estava com um amigo meu do lado, indo no seminário, chega uma pessoa necessitada, estava com camisão. Aí o rapaz fala, tu é crente? Eu falei assim, eu sou. Se tu é crente, eu vou fazer assim, um mendigo. Você vai vestir a minha camisa e eu vou ficar com a sua. Eu olhei, mas rapaz. Aí um amigo meu lado falou assim, e aí, tu é crente mesmo, André? Eu olhei assim e falei assim, meu Senhor, eu vou ter que vestir essa camisa fedorenta. E sabe para onde eu estava indo? Para o shopping center. Aquele amigo falou, agora prega. A minha dizendo, viva agora que você prega? Viva agora. Tu não disse, André, que a gente tem que ajudar os necessitados? Agora eu quero ver tu fazer. Pastorzão, meu pastor internacional, não teve outro jeito. Eu no meio da rua. E coloca aquela camisa cheirando a perfume francês, à la gambá. Quando aquele rapaz colocou a roupa, meus irmãos, eu estava com aquela camisa fedorenta,
O sangue de Jesus tem poder, eu lembro até hoje, eu sinto o cheiro agora. Estou sentindo o cheiro. Mas aquele dia eu fui confrontado por Deus a viver o que eu tenho dito. Aquele dia, meus irmãos, o meu coração foi dilacerado por aquele mendigo. Eu fui partido ao meio. A minha mente, meus irmãos, foi, no bom sentido, perturbada pela própria mensagem que eu pregara sobre ajude os necessitados. Eu espero, meus irmãos, que essa palavra perturbe o teu coração no bom sentido. Eu espero que o samaritano perturbe a sua mente no bom sentido. Porque se dizemos que amamos o Senhor de todo o coração, então nós temos que aprender a amar o próximo. E devemos fazer com todo entendimento de toda a nossa alma. E Jesus nos diz a seguinte palavra, verso de número 37, na parte B. Nós aprendemos que devemos ser generosos como o samaritano. Não sermos indiferentes, mas sermos realmente aqueles que têm compaixão do necessitado. E Jesus também nos diz nessa manhã, então Jesus lhe diz, igreja evangélica congregacional, vá e faça o mesmo. Jesus está nos dizendo hoje, vá e façam o mesmo. Temos que sair, meus irmãos, do verbal e concretizá-lo também na ação. Devemos muitas vezes sermos poucas pessoas que verbalizam a palavra, mas para que a palavra verbalizada seja verdadeira, ela precisa também ter ação na vida. Porque senão, meus amados, são como os fariseus, sepulcaiados, sem vida. Somos o sacerdote, representantes, mas sem Deus. Somos os levitas, adoradores, mas sem nenhuma eficácia do poder da palavra em nossos corações. Mas que sejamos o samaritano, que é exemplificado por aquele que sabia muito mais do que é ser samaritano, Jesus Cristo. O que vem, se doa, é generoso, compassivo, maravilhoso. É aquele que dá e deu a sua própria vida. Fez muito mais do que o dar o pão, do que dar a vestimenta apenas, do que dar a hospedagem. Ele nos garantiu vida e vida eterna. Então, meus irmãos, quando vocês vierem no Projeto Lídia, precisamos aí de roupas, alimento, precisamos de material higiênico. Não é para nós não, meus amados, é para o nosso próximo. Tiveram sexta-feira, numa ação, que coisa linda. É para a gente ter quase todo dia. Somos capazes? Não. Mas quem nos capacita? Jesus. Quem nos dá o recurso? Jesus. Quem nos dá emprego? E quem nos deu a roupa? E quem nos deu tudo? Jesus. Então vá e faça o mesmo. Que o Senhor nos ajude. E eu quero também aqui dar uma palavra pastoral para quem recebe ajuda. Também pare de ser mesquinho. Porque tem muita gente que recebe ajuda, acha que não deve ajudar. Está desempregado, mas recebe ajuda financeira. Dizime. Oferte. Porque muitas vezes não sai do canto, porque é o quê? Mirrado também na mão. Então você que recebe ajuda, aprenda a ajudar também. A gente tem que parar, meus irmãos, de ser vitimismo. Eu sou vítima. Sim, meus amados. Mas a Bíblia nos dá instrução de como receber de Deus também provisão. Então você que recebe ajuda da igreja, não fique achando, pastor, eu ganho pouco. Meus amados, já temos tudo que é Jesus. Se recebe ajuda financeira, dizime, recebe 20, dê 2, devolva 2.
seja ofertante na casa do Senhor, e eu ponho em prova se Deus não vai abrir as janelas dos céus. Porque não tem como não é barganhando com Deus não, que Deus é mercantilista. Mas faça o mesmo, vá e faça o mesmo. Tem uma roupinha lá, não está usando? Eu quero aqui convocar as irmãs que estão com o guarda-roupa lotado de roupa. Tem roupa que está 6 meses lá sem usar, vai se converter. Tem sapato lá que nunca usou. Irmãos que tem roupa, está lá guardada lá, para quê, meus irmãos? Se não está usando, doa. Doa. Fica lá parado, mofando. Tem que pedir lá, a pessoa ficar lavando 3 em 3 meses. Isso é pecado, irmãos. É pecado. Guardar coisa que não usa. Não, pastor, que tem um valor sentimental. Meu irmão, larga disso em nome de Jesus Cristo. Isso é objeto de adoração. Larga. Teve um dia, um mês atrás, minha esposa, guarda-roupa lotado de roupa. Porque é assim, é 5 para a mulher e um guarda-roupinha só para o homem. E mesmo assim tem que dividir o espaço, reverendo. Eu olhei para minha esposa e falei assim, olha, tu está pecando. Tu está pecando contra Deus. Tu está pecando contra o teu próximo. Faça aí, meu filho, a lavagem. Faça mesmo. Abre espaço para outras roupas novas. E ela foi dando. Só que quando ela foi doando, olha só o que Deus faz. Uma mulher, ela é de São Paulo, de uma grife chamada RF. Esse mesmo, RF. Essas roupas são caras, roupa de crente. É roupa de crente, tá, meu irmão? Caríssimas. Ela entrou em contato com minha esposa, sabe que trabalha tem empresa de assessoria. Aí de repente ela lá, falou assim, Luana, eu tenho uns vestidos novos aqui da loja, eu gostaria de te presentear. Meus irmãos, os vestidos não são baratinhos não. É coisa de R$400 para cima. Só porque ela desvaziou um pouquinho o guarda-roupa. Agora, tem muita gente que não recebe porque é mesquinho, avarento, mão de vaca, mão de boi. Não tem nada. Vive lambendo o carro, mas vive sofrendo acidente. Porque Deus não divide a nação não, Joado. Não estou dizendo aqui que você vai andar como miserável, porque é outro extremo também do pecado. Se vista bem, tome banho. Eu amo andar cheiroso, irmãos sabem disso. Eu gosto de andar cheiroso, irmã Vera. Quando eu venho para casa de Deus, nunca esqueço o que a irmã Miriam falou, que a gente vem vestido para uma reunião que a gente dá importância. Quando a gente não dá importância para a reunião, a gente vem de qualquer jeito. Quando a gente vem de qualquer jeito para a igreja, nós não estamos dando importância para Deus. Eu já disse, irmãos, a roupa nova que eu visto, em primeiro lugar é na igreja. Eu não vou para casamento não. Se tiver que vir de camisa de sabe, aquela que se os irmãos me derem, igual o pastor Wilson recebeu aquela gravata borboleta, eu venho também. Porque Deus é para ele o melhor. Ah, pastor, só tem um chinelo para vir para a igreja. Então lava o seu chinelo e vem cultuar o Senhor. Eu tenho só um sapato, então dá uma areadinhazinha no sapato, vem brilhando, mas vem para o Senhor. Agora não seja mesquinho não, avarento. Porque se você ter o seu dinheiro, a sua roupa, os seus pertences como objeto de adoração, Deus é quem vai tirar de você. O próprio Deus é quem vai tirar. Porque Ele não divide a adoração. Que o Senhor nos ajude. E que a igreja 13 de maio seja referência social para Campina Grande. Que nós sejamos o instrumento para Campina Grande. Para Campina Grande venha dizer, lá não é apenas gente crente, é gente que se compadece. Então abençoamos para abençoar a cada dia mais todos nós. Muito obrigado a todos. Sejam todos abençoados em nome de Senhor Jesus. E parabéns, Lídia. E parabéns. E hoje à noite eu gostaria de ver Vinícius falar, tá? O líder aqui, tá marcado aí. Amém? Eu quero passar a palavra.